Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula sobre funções modulares, mas para começar esse assunto eu coloquei duas funções polinomiais de grau 1, tá? Função afim f e função afim g. Eu vou ativar essas duas aqui e vou te fazer três perguntinhas. Primeiro, olha só, vamos começar pela g. A função g é uma função de grau 1, porque o x aqui está elevado a 1, só que ela é uma função especificamente chamada de identidade, função identidade, porque os valores de x são sempre iguais, sempre idênticos aos correspondentes em y. Você pode observar aqui, ó. Se o x for 1, o y será 1. Se o x for 2, o y será 2. Se o x for menos 3, o y será menos 3. Tá? Então é bem tranquilo de perceber. O nome faz jus à figura e vice-versa. A função f já não é uma função identidade, porque, por exemplo, olha aqui para a função f. Se o x for 1, a função será 2. Se o x for 9, a função será 10, porque o valor de x sempre será somado a 1. Então o y sempre terá uma unidade a mais. Perfeito. Olha lá. Ó. Se o x for 0, o y, a função em si, será 1. Tá certo? Outra coisa que nós podemos comentar. Na função f, o termo independente, o coeficiente linear, é 1. Então, a função, o gráfico dessa função, que é uma reta, por ser uma função de grau 1, essa reta cortará o eixo y no ponto 0, 1. Abscissa 0, valor de x, ordenada 1, valor de y, eixo vertical. Tá legal? Ligando as duas agora. E aí, as três perguntinhas. Primeira pergunta. Para quais valores do domínio, para quais valores de x, essas funções se igualam? Você pode argumentar muito tranquilamente que para nenhum valor de x. Não existe valor de x que faça com que essas duas funções se igualem, porque essas funções, graficamente falando, são retas paralelas. E retas paralelas, pela própria definição, são retas que não possuem pontos em comum. A distância entre elas é sempre a mesma, é sempre preservada. Elas não se aproximam, consequentemente elas não vão se cruzar. Se elas não vão se cruzar, quer dizer que não existe um valor de x que faça com que essas funções se igualem em algum lugar aí do plano. Tá? Então a primeira resposta é essa. Para quais valores de x que essas funções se tornam iguais? Para nenhum. Não tem, tá? Segunda perguntinha. Para quais valores de x a função f será menor do que a função g? Olha só, a função g está aqui, bonitinha, a função f está acima. A função f está sempre acima, olha que legal. Novamente falando das funções das retas paralelas. Tá? Então, se ela está acima, não tem como a função f ser menor do que a função g para nenhum valor de x. Por exemplo, se eu escolher o x... Apareceu a mensagem aqui da honorável esposa. Olha só. E ela estava agradecendo. Vocês viram só? Que gentileza. Geralmente ela me xinga. Tô brincando. Ela me xinga bastante, mas não é sempre. Vamos lá. Ó, se eu escolher 0 para a função g, por exemplo, se o x for 0, a função valerá 0. Tá aqui, ó, passa no 0. Agora 0 para a função f, passa no 1. Se eu escolher aqui, ó, 1 para a função g, a função valerá 1. Função identidade, né? 1 e 1. Agora, 1 na função f, ela passa a valer 2. Lembra que é sempre uma unidade a mais, porque soma aqui, ó, x mais 1. Então, o valor de x mais 1, se o x for 1, a função será 2. Tranquilo, né? Então, a função f nunca será menor do que a função g para nenhum valor de x. Tá? E isso já responde a terceira pergunta que eu vou fazer. Para quais valores de x a função f se torna maior do que a função g? E a resposta é para todos. Tá? Para todos. Então, resumindo as três perguntinhas, função f igual a função g? Em nenhum caso. Função f menor que a função g? Em nenhum caso também. Função f maior que a função g? Em todos os casos. Tá? Até porque nós temos aí uma tricotomia, ou a função f, como são duas retas paralelas, ou a f é igual a g, ou ela é menor, ou ela é maior. Se a igualdade não funciona e ela sendo menor também não funciona, tem que acontecer o terceiro caso. Ela tem que ser maior. Nossa, mas cadê as modulares que você tanto falou? Né? Que você disse
que falaria, mencionou as modulares, mas até então não apresentou. Vamos falar disso agora. A função afim x mais 1, uma retinha, bonitinha, vermelhinha, como você está vendo. A função g, função afim também, laranjinha, bonitinha, retinha, comportadinha. Se nós colocarmos módulos, vou pegar a função f agora e reescrever como um módulo. Olha só, módulo de x mais 1. A função f agora vamos relacionar a f com h, tá? Ó, a função f, bonitinha, quando eu coloco o módulo, os valores negativos da imagem, tá? Do eixo vertical, vão ficar positivos, porque módulo de número negativo é positivo, nós sabemos disso, certo? É só relembrar a definição de módulo. Módulo de positivo é positivo, módulo de zero é zero, módulo de negativo é positivo, tá? Módulo nunca será negativo. Então ela fica assim, ó. Nós podemos imaginar também como um laser, tá? Um feixe de luz. E aí, quando você põe um módulo, o eixo horizontal faz meio que a função de um espelho. Olha lá, rebate. Ou, sendo mais técnico, reflete. Tá bom? Então, tá bonitinho. Olha que legal. Vamos pegar a função g agora e fazer a mesma coisa. Vamos colocar um módulo de g. E olha que interessante. Deixa eu apagar aqui rapidinho a f e a h. Aqui nós temos a função g e novamente aquele espelhinho rebatendo ou refletindo. Olha que legal. E aí nós vimos que na função f com a g, a f sempre era maior do que a função g. Tá? Agora se nós pegarmos as modulares... Opa, recomendação do YouTube. Se nós pegarmos as modulares, o que vai acontecer aqui? Joga para cima, vamos tirar essas duas. Olha que coisa loucona. Lembra que a função h estava relacionada com a função f? E a função f era sempre maior que a g. Mas quando eu coloco o módulo, olha o que vai acontecer. Parte do que era a função f foi jogada para cima. E quando eu coloco o módulo na função g também, gerando essa função p, parte da função g também é jogada para cima. E aí, aconteceu uma coisa curiosa. A função f, que era sempre maior que a g, quando é colocada num módulo gerando a função h, e a função g colocada no módulo gerando a função p, a partir desse momento nós começamos a perceber que essa nova função f nem sempre será maior que a nova função g. E quando que ela deixa de ser maior? Quando que ela passa a ser igual e quando que ela passa a ser menor? Está bem aqui, ó. Está bem aqui. Quando x é menos meio. Verifica comigo, eu vou apagar essa parte, vou esconder essa parte do vídeo. Olha só, até aqui, ó, o roxinho. Vamos imaginar que é a função f, na verdade é h, tá? Mas a h é a f dentro de um módulo. E aqui a função p, que na verdade é a g dentro do módulo. Tá? Então a f é maior do que a g. Porém, chegou aqui, ó, a g está subindo. E a f continua descendo. Vai chegar um momento em que elas vão se cruzar. Quando elas se cruzarem, elas serão iguais. E isso acontece, olha que bonito, aqui no menos meio. Menos 1 sobre 2, tá? Aqui elas passam a ser iguais. Só que esse movimento das funções continua. A função f, tá? Módulo de f, na verdade, que é a função h, continua descendo, e a função módulo de g, que é a p, continua subindo. Opa, então agora a função g dentro do módulo ficou maior do que a função f dentro do módulo. Tá? Então, agora nós temos as três possibilidades. Vamos voltar aqui ao início, tá? A função f era sempre maior que a g, mas quando eu coloco essas duas funções dentro de módulos, gerando respectivamente a h e a p, nós temos as três possibilidades, tá? A função f dentro do módulo é maior do que a função g dentro do módulo para x maior do que menos meio. A função f dentro do módulo é igual à função g dentro do módulo para x igual a menos meio.
E a função f dentro do módulo é menor do que a função g dentro do módulo para x menor do que menos meio. Nossa, professor, mas por que você fica falando f dentro do módulo? Por que você não fala simplesmente h? É porque eu quero que você relacione o tempo todo a função f com h e a g com a p. Afinal de contas, nós começamos com as funções de primeiro grau, f e g, e depois colocamos essas duas no módulo. Tá legal? Tá tranquilo? Claro que na escola, até por questão de construção do gráfico, o trabalho que se dá, aqui nem tanto, porque função afim o gráfico é uma reta, com 2 pontos você traça essa reta, a modular também é bem tranquila de fazer, tá? Mas se você for fazer esse trabalho com função de grau 2, por exemplo, desenhar uma parábola não é muito prático, porque é uma curva, e não é uma curva comportadinha como uma circunferência, que você põe um compasso e traça o desenho, tá? Então resolver isso graficamente pode ser um pouco, sei lá, talvez até inviável na aula. Então nós resolvemos pelo método algébrico, ou seja, fazendo as contas. Mas é interessante que, além de saber, claro, super importante que você saiba fazer os cálculos, lidar com a álgebra, também é interessante que você consiga observar a construção gráfica, tá? E também é super importante que você entenda que a aritmética, a álgebra, a geometria não são coisas desvinculadas, tá? Elas se ajudam, elas se amparam, uma dá base e complemento para as outras. Tá legal? Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu sei que eu repeti muito F, G, H, P, função dentro do módulo, não sei o quê, mas é isso. Muitas vezes nós aprendemos por repetição, tá? Então, às vezes é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Espero que você tenha gostado. Se possível, deixe seu like, se inscreva no canal. Isso vai ser muito legal para mim, vou ficar muito feliz. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Vai ser um prazer te ajudar. Um abraço e até a próxima.